Barmanes profissionais estiveram de visita ao Porto e também ao Douro para descobrirem o vinho do Porto, a cidade e também a região. Durante 2 dias, entre 25 e 26 de maio, receberam formação com o objetivo de potenciar o serviço perfeito do vinho do Porto. Entre o Porto e o Douro também ficaram a saber mais sobre a denominação de origem Porto, conhecer todo o processo de certificação, contactar com empresas e participar em provas e seminários. No final tiveram também a oportunidade de mostrar os conhecimentos que foram adquirindo num mini desafio de cocktails com vinho do Porto. Descobriram também as potencialidades na elaboração de cocktails inovadores. Foi um desafio que nesta ação juntou-se também os 15 finalistas do concurso de barman do ano de 2015. E para nos conversar um pouco sobre este concurso, sobre esta formação que houve, mas também sobre a evolução do vinho do Porto neste último ano, temos Manuel Novaes Cabral, Presidente do Instituto do Vinho do Porto. Boa tarde, obrigado por estar no Porto Canal do Programa de Territórios. Que conceito foi este que vocês fizeram nestes 2 dias e que trouxeram barmanes profissionais, habituados também a fazer inúmeros cocktails, mas estiveram a trabalhar com um néctar bem diferente do que existe por esse mundo fora? Bora. Olha, este foi um desafio que nos foi feito pelo grupo, pela empresa Inter Edições do Gosto, que edita uma revista, mas há muitos anos que faz com o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto um concurso chamado Gastronomia ou Restaurantes com Vinho do Porto. E, entretanto, eles desenvolveram este projeto do Barman do Ano e desafiaram-nos. E como, neste momento, os cocktails é uma forma nova, uma forma inovadora, uma forma mais jovem de abordar toda esta questão da promoção do vinho do Porto e que tem vindo a ser assumido cada vez mais pelas empresas, nós achamos que era uma boa oportunidade para estarmos presentes. Portanto, os cocktails que normalmente são feitos com outras bebidas alcoólicas, os barmans, sobretudo estes barmans que estão, enfim, de certa maneira, poderemos considerar que são elite dos barmans, porque há um concurso, há um grande debate entre eles relativamente à sua própria capacidade e, portanto, nós entendemos que era uma boa forma de estarmos também presentes e de promovermos o vinho do Porto através desta forma inovadora. Ainda para mais nesta altura do ano, o vinho do Porto é, diria eu, historicamente sempre associado a épocas festivas, normalmente do inverno, e é algo que a marca do Instituto do Vinho do Porto e Douro e Porto foi também instituindo nestes últimos anos, de que não. O vinho do Porto deve ser bebido, consumido também ao longo de todo o ano, porque há vinho para isso, correto? Nesta altura é também uma boa altura, porque estamos a falar de um tempo quente e em que um cocktail refresca sempre mais. Naturalmente, repare, eu às vezes digo, o vinho do Porto evidentemente que é uma bebida que está muito associada a um certo tipo de tradições, é uma bebida muito tradicional. Nós às vezes até como brincadeira dizemos, o vinho do Porto é uma bebida de cerimónia, mas não faça cerimónia com ela. Claro. Portanto, e depois há várias famílias de vinho do Porto, dentro de cada família há vários tipos de vinho do Porto, o que quer dizer que nós não podemos dizer que o vinho do Porto é apenas uma bebida aperitivo, para um aperitivo ou para depois da refeição ou para acompanhar uma determinada comida, para uma determinada harmonização. O vinho do Porto encontra vinhos do Porto, há tipos de vinho do Porto para acompanhar qualquer tipo de comida ou para beber em qualquer momento do dia. Nós quase que poderíamos dizer que pode acordar e tomar um Porto e adormecer, ou antes de adormecer, tomar um Porto também. Quer dizer, há vinho do Porto para todo dia. Evidentemente que nós recomendamos sempre que o vinho do Porto, como qualquer bebida com teor alcoólico, deve ser bebida com moderação. Este aspecto da bebida com moderação é importantíssimo. Mas, em termos de harmonizações e em termos de oportunidade, em termos de momento para beber um vinho do Porto, qualquer momento é bom, ou encontra um vinho do Porto adequado a qualquer momento ou aos mais variados pratos. Às vezes, eu dou muitas vezes este exemplo. Eu estava um dia em Paris e, reparem, França é o nosso primeiro mercado. É o nosso primeiro mercado e os franceses associam muito o vinho do Porto como um vin apéritif, uma bebida própria para aperitivo. E isto quer dizer, eu um dia estava em França, fui jantar com um francês, almoçar aliás com um francês e com 2 jornalistas e esse francês levou o quê? Levou um vintage, concretamente um vintage 2003. E o que é que pediu? Pediu um Magret.
como prato principal. E serviu o Vintage 2003 para acompanhar esse Magré. Uma combinação excelente que surpreendeu os jornalistas. Ou seja, isto tem muito a ver com aquilo que nós temos de fazer, que é mostrar que há um vinho do Porto para cada momento e que, portanto, não há ali elementos taxativos ou momentos taxativos para o vinho do Porto. Não é direcionado para uma determinada altura. O vinho do Porto é tão diverso que pode ser utilizado quase em qualquer momento da refeição ou em qualquer momento do dia. E foi importante por isso também para desmistificar junto dos barmans isso também. Obviamente, porque nós achamos que é muito... E repare, nós, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, só estamos neste projeto porque as empresas também estão. Claro. Porque são as empresas que estão no mercado, Exatamente. São as empresas que promovem as vendas do vinho do Porto. Portanto, o nosso papel é aqui um papel de apoio. Mas o papel essencial, gostava de frisar bem isto, é o papel das empresas. E, portanto, aquilo que se entende, e disse-o há bocado, e aliás foi assim que introduziu a questão, e muito bem, estamos num momento em que o calor começa a apertar, em que apetecem de vez em quando bebidas mais frescas e, enfim, menos complexas em vários termos, em vários parâmetros, e, portanto, enfim, se calhar o mais conhecido coquetel do vinho do Porto é o Porto Tonic. 1/3 de Porto Branco, normalmente seco, e 2/3 de água tónica, com limão, enfim, depois pode ter várias variações. Mas há muitos outros coquetéis, há muitas outras formas de tomar o vinho do Porto desta forma simples, descomplexada, deixe-me dizer, fresca. E, por outro lado, isto também pode ser uma boa forma de introduzir os jovens, de introduzir pessoas, algumas pessoas que poderão eventualmente estar mais, e há muito a fazer na formação relativa ao vinho do Porto, mas que poderão estar mais afastadas do vinho do Porto, despertar a curiosidade para depois beberem outros tipos de vinho do Porto. E, portanto, há aqui vou utilizar uma expressão muito vulgar noutras coisas. Há aqui uma espécie de gama de entrada. Claro. Pode ter alguma complexidade, mas há aqui esta forma de criar moda, simplicidade e criar moda também. E os coquetéis têm efetivamente, ou podem ter efetivamente, esse papel. As marcas, repito, estão cada vez mais associadas a isto, cada vez mais as marcas aparecem associadas aos coquetéis. Esse é um aspecto que para nós é também importante. E, portanto, esta é uma boa forma de abrir o mundo do vinho do Porto, ou o mundo do vinho do Porto, a muita outra gente. Este mundo do vinho do Porto que produziu bastante, novamente, em 2014, e ainda bem também, acrescento eu. Como é que estamos neste nível, a nível do mercado, em números macros, daquilo que vinho do Porto diz respeito e também os principais destinos para onde vão essa exportação do vinho do Porto? Estamos a falar de um vinho que normalmente vai sempre com os imigrantes portugueses, mas que, nomeadamente naquilo que o mercado norte-americano diz respeito, já entrou fortemente também neste último ano. Sim, há 3 mercados, ou há 4 mercados que estão a crescer. Repare, o vinho do Porto é um vinho conhecido em todo o mundo, é um vinho com fama mundial, enfim, com centenas de anos de história, todos nós sabemos bem isso, mas de qualquer maneira tem uma grande concentração de mercados. Os 10 primeiros mercados concentram cerca de 90% da comercialização do vinho do Porto. E, portanto, nós estamos sempre muito atentos àquilo que se vai passando nestes primeiros 10 mercados de comercialização do vinho do Porto. E podemos dizer que nestes 10 primeiros mercados, que, como digo, repito, representam cerca de 90% da comercialização do vinho do Porto, há 4 que estão a mexer muito positivamente. Desculpe esta expressão muito simplista. E poderíamos falar em Portugal, Estados Unidos, Canadá e Brasil, onde, aliás, a semana passada decorreu um conjunto de ações importantes de promoção do vinho português em geral e do vinho do Porto e dos vinhos do Douro em particular. O mercado da exportação está com uma oscilação ligeiramente negativa, mas o mercado nacional está a subir de forma sensível. O mercado nacional está a subir, neste momento, nos primeiros 4 meses do ano, 7,1%. Ora, nós sabemos, e a experiência mostra-nos isso, que os últimos meses do ano são os meses de maior venda de vinho do Porto. E, portanto, ter este crescimento já é algo bastante... Relativamente ao mercado nacional, portanto, aquilo que a nossa projeção é que até ao final do ano as exportações do mercado nacional venham a equilibrar-se e, portanto, venham a ter uma evolução, enfim, muito ligeira, mas muito ligeira, e que o mercado nacional ainda venha a aumentar o seu crescimento, que neste momento já é de
de 7,1%. Portanto, o mercado nacional é efetivamente uma aposta muito interessante, porque, enfim, nós sabemos bem que todas as pessoas falam no vinho do Porto, mas há um grande desconhecimento relativamente ao vinho do Porto. Portanto, há aqui um trabalho que nós, Institutos Vinhos do Douro e do Porto, temos vindo a fazer ao longo do tempo, mas que as empresas também estão muito empenhadas nisso, no sentido da formação das pessoas relativamente aos vários tipos de vinho do Porto, às harmonizações, à forma de beber o vinho do Porto, às temperaturas, aos copos. Vão ganhando esse conhecimento. Tudo isto é importante para a boa apreciação do vinho do Porto e, portanto, nós temos esperança que ao longo deste ano o mercado nacional tenha um crescimento que se aproxime dos 2 dígitos, tal como aconteceu em 2014. Agradeço Manuel de Novaes Cabral ter vindo ao Porto Canal, Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, também aqui a falar sobre este crescimento do setor empresarial do vinho em Portugal.